Saudações, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa Estado de Direito, programa de análise jurídica sobre o processo de construção de direito em Moçambique. E hoje temos como convidado o Dr. Paulo de Souza, PhD, professor universitário, advogado criminalista, e junto iremos analisar o desafio do atual governo no combate à corrupção e criminalidade conexa. A corrupção é um mal que assola a nossa sociedade e com tentáculos que se estendem por todos os quadrantes sociais, sendo vários os esforços desencadeados pelas entidades competentes com vista a colmatar e, quiçá, estancar este mal. E a lei, mormente, a lei número 25/2019, de 26 de dezembro, que aprovou o novo Código de Processo Penal, comporta adaptações às necessidades específicas de investigar crimes no domínio da corrupção e, com ela, conexos. Dr. Paulo de Souza, muito obrigado por ter acedido ao nosso convite. É uma honra tê-lo cá. E a nossa primeira questão será a seguinte. Doutor, o Presidente da República, quando do empossamento do seu governo, disse recentemente que o combate à corrupção não deve ser uma retórica. Acredita que será um combate fácil de combater para este governo? Bom, muito obrigado pelo convite. Saudações, não sei os momentos em que vão assistir, se é bom dia, boa tarde ou boa noite. Mas, pronto, entrando no conteúdo objetivo da sua questão, há aspectos anteriores que devem se conhecer. O que isto quer dizer? O Presidente da República faz este discurso introdutório, pronto, refiro introdutório porque está no início do seu mandato, no qual foi confiado para os próximos 5 anos, porque tem noção das consequências que a corrupção traduzem ou trazem para um Estado de Direito democrático e concomitante a um governo que atualmente é bastante criticado, olhando para os efeitos das manifestações. Portanto, eliminar ou tentar reduzir a corrupção seria um grande ganho, um grande trunfo, e traduzia um pressuposto vantajoso, não só para o governo atual, mas também para o Partido Frelimo. Agora, se ele diz que basta dos aspectos fundamentalmente retóricos, o que eu percebo é que a Sua Excelência Presidente da República entende que a corrupção não está a ter os efeitos, neste caso em concreto, o combate à corrupção não está a ter os efeitos que devia ter. Portanto, isto quer dizer ainda que se justifica que os discursos constantes de combate ou prevenção ao crime de corrupção não saiam do papel, não saiam num sentido abstrato da fala. Portanto, não há resultados palpáveis, não há resultados que demonstram redução ou alteração da tabela ou do índice elevado da prática da corrupção em Moçambique. Portanto, o desafio aí é tentar, logicamente, reduzir ou eliminar a corrupção neste governo que já começou. Eu entendo que o discurso vai mais nesse sentido, sair da teoria à prática. Certo, doutor. Está provado que este é um tipo legal de crime com tentáculos que se esticam até vários outros quadrantes. Nesta tentativa de combate à corrupção, geralmente as instituições têm havido uma complexidade para aquilo que é a resolução deste tipo legal de crime. Portanto, naquilo que é a aplicação da lei, relativamente aos aspectos internos e internacionais, não é? Por via de utilização de paraísos fiscais. Portanto, esta complexidade que se cria por conta do uso de paraísos fiscais e sistemas judiciais onde não funciona a cooperação, não seria uma forma de
a um meio que crie dificuldades para este governo de combater este mal que corrói a nossa sociedade? Bom, é preciso clarificar que Moçambique tem uma espécie de conjunto de normas altamente bonitas no campo da cooperação judiciária, jurídica, inclusive. Gostei do termo bonitas. Sim. Também tem um grande leque de previsão legal das consequências da prática de crime de corrupção. Mas o fundamento aqui não é estar previsto ou estar bonito. O aspecto que se discute é a implementação prática disto, os efeitos práticos de qualquer norma que está patente, ou seja, o fator dissuasor de não praticidade é que está a falhar. As normas estão lá. Agora, é preciso ir ao fundo e perceber de facto quais são as circunstâncias ou quais são os motivos. Logicamente que os crimes de corrupção, assim como os outros conexos, peculato, por exemplo, as previsões trazidas no 422 e seguintes do Código Penal em vigor, ditam a corrupção e os outros crimes conexos, e veja que nesta previsão a consequência é bastante rígida. Portanto, o processo corre em forma de processo comum, em que a moldura penal pode ir até 12, 14, 16 anos, a partir de 8. Portanto, está lá a consequência. Mas o fundamento prático, infelizmente, não sucede. E isto tem que ver com vários aspectos. Antes de ir para os aspectos que resultam, que eu penso serem motivos da prática de corrupção, deve-se dizer que com isso vai-se criando, logicamente, paraísos fiscais paralelos, principalmente nos países em que Moçambique não tem cooperação, ou que estes países não estão dentro dos pressupostos das normas de cooperação jurídica judiciária. Refiro à intervenção da polícia internacional, da investigação internacional. Portanto, os países em que há um pressuposto frágil de controle financeiro, da proveniência financeira, portanto, estes corruptores, estes indivíduos de prática desse tipo de crime, não só como corrupção, mas os resultados da prática do crime de raptos, venda, tráfico de drogas, entre outros, eles correm para esses países e constroem património, compram edifícios, entram na indústria do imobiliário, portanto, paraísos fiscais paralelos. E, logicamente, isto cria uma fragilidade, uma concorrência desleal à economia nacional e, concomitante a isto ainda, este pressuposto reflexivo, consequente que os outros países têm em relação a Moçambique. É um país corrupto, sem rigor, e se for para alguma coisa andar, deve subscrever a aspectos de anormalidade ou ilegalidade. Dr. Paulo Sousa, temos aqui uma norma que exige anualmente, geralmente tem acontecido ao princípio do ano, janeiro, fevereiro, com que todo funcionário público declare aquilo que são os seus bens. Portanto, podemos assumir que, com o que o doutor diz, esta norma é ineficaz, está lá apenas, é uma daquelas questões que eu disse que concordava e gostava deste pronunciamento, é uma norma bonita que não serve. Podemos assumir isso? Bom, eu não diria que não sirva, eu diria que eventualmente não está a ser sindicalizada ou a sindicância não está a ser bem feita. O que isso quer dizer? O controle deste pressuposto do efeito, do objetivo do controle do património. Veja que o legislador até alargou a quem deve a obrigação de declarar o património. Anteriormente eram com um número mínimo de pessoas, eu falo dos indivíduos ligados a órgãos eleitos, por exemplo, os deputados da Assembleia da República, os membros da Assembleia Provincial, das Assembleias Municipais, os chefes de departamento, os governadores, os administradores, mas hoje o legislador alargou, já entram parte distinta de funcionários públicos, quer ligados à autoridade tributária, à polícia. Portanto, isso mostra que há um objetivo de supervisionar, mas é preciso entender que quem declara não é a entidade que supervisiona. Portanto, eu declaro
aquilo que eu pretendo declarar, apesar de ser obrigatório, do ponto de vista legal, declarar todo o património, mas a questão é se é supervisionado, se é acompanhado este pressuposto do crescimento do património. Pelo que eu entendo, só há uma visita às declarações de património quando há uma espécie de suspeita sobre o indivíduo. É que se vai às declarações obrigatórias, anuais, para comparar a declaração do património com aquilo que ganha mensalmente ou que tem como benefícios. Portanto, que é para justificar alguma suspeita ou algum alicerce no campo da ilegalidade. Só isto. Portanto, uma base de dados em que, por exemplo, um certo cidadão declarou em 2020 uma quantidade de patrimónios, em 2021 outra, um crescimento extraordinário, em que a base de dados alerta, olhando para o seu património mensal, aí teríamos um controle mais rigoroso. Mas agora, ir só supervisionar ou olhar as declarações de património quando há suspeita, as circunstâncias de sindicância tornam-se frágeis. Portanto, é mais ou menos isto. Pode, por exemplo, explicar como funciona, associando ao que acaba de dizer sobre a criação de uma base de dados ou a possível criação de uma base de dados? Acredito que é uma deixa que todo aquele ou quem de direito, para quem de direito, ouvindo o conselho, pode até fazer uso, porque esta criação de base de dados até pode ser útil para aquilo que é o controlo, não é? E a luta contra a corrupção, que é um dos lemas do atual governo. Portanto, é nesta senda da recuperação de ativos que gostaríamos que nos explicasse como é que esta coisa funciona. Bom, a base de dados é um instrumento, portanto, rigorosamente deve ser informatizado. Aliás, entramos num campo, felizmente, já reconhecido da evolução da inteligência artificial, com isso aspectos relacionados à tecnologia. Aliás, foi até instituído um ministério específico neste governo. Se a memória não me trai, o Ministério de Transportes e alguma coisa digital. Isto mostra que já há um reconhecimento pleno da importância que a informação digital, que as tecnologias têm. Portanto, é o desafio que se tem em informatizar, digitalizar qualquer tipo de informação. Primeiro pressuposto é este, porque para criar uma base de dados equiparada a um Google, portanto, de busca, uma base de dados de busca ou de procura, deve-se ter lá a informação lançada, digitalizada, o que não vai encontrar se não estiver cadastrada ou lançada. O que isso quer dizer? Se eu simulo um lançamento de uma ficha ou de uma declaração de rendimentos obrigatório anual de um cidadão, suponhamos João Antônio, 2020, em que em 2020 fechou o ano com um saldo no banco X 2 milhões, no outro banco 3 milhões, tem um património, tem um imóvel tipo 3 numa zona X, outro tipo 2 noutra zona. Portanto, o património está lá arrolado, lançado no software, em linhas objetivas para facilitar a busca. Em 2021, se eu lanço nova informação, ou mantendo-se a informação do indivíduo, aquela base de dados tem que me atualizar. Por exemplo, se no campo dos imóveis eu lanço mais um, eram 3, agora passam para 4, desperta. Portanto, logo deve ter a avaliação patrimonial, ou seja, a avaliação daquele imóvel, suponhamos que seja 10 milhões, que é obrigatório lançar o valor equivalente do património. Portanto, e vamos para a remuneração mensal. É um indivíduo que ganha 10 mil meticais mensal. Então, entra já um campo de suspeita por resultado de uma informação digitalizada, uma base de dados que é atualizada. Portanto, não é um arquivo de papéis só para cumprimento de formalismo. Só vamos para lá quando queremos ou temos uma suspeita deste indivíduo. Qual é a consequência? É, porventura, encontrarmos este indivíduo por 5, 10 anos.
enquanto teríamos resultados anuais e o pressuposto da recuperação de ativos ser eficaz. Porque quanto mais tempo passa, difícil ou mais difícil é recuperar o ativo, porque o património desfaz-se, o património altera-se, despista-se. Portanto, quanto mais rápido for, melhor. Portanto, deve-se digitalizar a informação, deve-se criar-se um software específico de alertas. Isto pode, quer o GECOT, que é uma entidade específica dentro da PGR, que é o Gabinete Central de Crimes Organizados Transnacionais, quer o GIFIN, que é o Gabinete de Informação Financeira de Moçambique, assim como o Gabinete Central de Combate à Corrupção, o Gabinete de Recuperação de Ativos, em comum, logicamente, com as entidades financeiras, o Banco Central, que dá os alertas. Agora, aliás, é preciso dizer que este objetivo do NUIB também é para controle singular objetivo do património financeiro de cada cidadão. Portanto, um software alinhado com isto tudo, nós teríamos resultados eficazes, pontuais, sobre qualquer evolução financeira do cidadão moçambicano. Portanto, têm sido propaladas apelos, não sei se poderia chegar até esse nível, de pedido de denúncias, por exemplo, em bairros onde o nível de vida é baixo, chega alguém e ergue uma mansão, não é? Anda de carrões e geralmente é possível avaliar o desenvolvimento de alguém. Ou um pacato cidadão, como eu, hoje ando de um carro simples e 5, 10 dias depois ou um ano depois estou a andar de altas máquinas. Não poderia, esta também não seria uma forma de apoiar as entidades competentes ou despertá-las através de denúncias de cidadãos, etc., por forma a combater também? Isto seria naturalmente informalmente, não ajudaria? Com certeza. É preciso tornar as linhas de denúncia eficazes, ou seja, não simular a existência de linhas de denúncia, devem ser grátis e abertas a todo o tempo. Isto é uma estratégia que pode funcionar. Algumas instituições eu sei que já introduziram, mas a eficácia é quase nula. Mas também é uma figura muito importante que temos discutido, pessoalmente junto aos outros colegas ou dentro do centro de pesquisas da minha universidade, que é a figura da premiação ou dilação premiada. O que isto quer dizer? Isto é usado no Brasil e tem trazido resultados em que as pessoas denunciam factos e têm contrapartidas, portanto, algum benefício sobre isto. Logicamente que nós temos figuras semelhantes, mas dentro do capítulo de sujeitos processuais, por exemplo, se um arguido em fase de instrução facilita a instrução, vai ter alguns benefícios. Portanto, tem isto previsto lá para os artigos 42 do Código Penal seguinte, onde fala dos aspectos relacionados a circunstâncias atenuantes, entre outros. Mas também, fora desses dois aspectos, a natureza das denúncias. Portanto, é preciso criar condições que a natureza das denúncias efetivamente protejam o cidadão. Porque hoje, já foi dito em vários relatórios dos informes da PGR, que parte dos crimes organizados, incluindo a corrupção, integram agentes da polícia, agentes de investigação criminal, pessoas ligadas ao pressuposto do impulso processual, com poder ou recurso, porventura, uma arma de fogo. Portanto, o que é que se espera de um cidadão comum, tendo conhecimento de um eventual facto delituoso, com garantia para denúncia, e não fazer, aliás, não vai fazê-lo livremente, porque tem este sentimento de represália, de perseguição, de quem efetivamente vai receber a denúncia. Não é a mesma pessoa que está metida neste processo, ou nesse sistema, neste crime, depois vem atrás de mim. Portanto, é mais ou menos isto que tem que acontecer. O que isto quer dizer? O aspecto, a relação comunidade, polícia e outras entidades deve ser reforçada. Isto também temos dito já há muito tempo. Quem integra as comunidades são vários tipos de cidadão, desde os que subscrevem a legalidade até aqueles que atentam à legalidade. O que isto quer ainda dizer? Os criminosos
estão dentro das comunidades. A prática da criminalidade, por exemplo, os crimes de rapto, o cativeiro, não é na rua, são em edifícios, são em casas arrendadas dentro das zonas urbanas, portanto, dentro de uma comunidade. E o indivíduo que constrói essas mansões, que anda de carrões, também está inserido numa comunidade, que chega a um restaurante, expõe, que outrora sabíamos que é um funcionário público cuja tabela salarial técnico superior em nenhum, por exemplo, não chega a 50 mil meticais, mas em contrapartida está com a última Mercedes, a última BMW, está a construir em fração de tempo 2, 3 regiões primeiro. Deve, logicamente, haver uma suspeita da proveniência deste património. Mas, volto a dizer, a questão é a coragem para a denúncia. E isto tem que se analisar a circunstância da relação polícia-comunidade. Desde o tempo da Covid para cá, a polícia perdeu muito rigor dentro da comunidade, por causa daqueles efeitos da dissuasão, da entrada rigorosa, com recurso à força, nos bares comunitários, captura dos cidadãos que violavam o decreto na altura. Só o facto de ouvir que uma Indra, por exemplo, uma Indra foi associada na altura até hoje a carros de patrulha e de recolha obrigatória, portanto aquilo criou uma espécie de afastamento da comunidade da polícia, e com isso, logicamente, havendo conhecimento de práticas de ilicitude, a comunidade vai ter algum receio de participar, de conversar. Portanto, a polícia deve estar próxima à comunidade, mas mais do que estar próxima, a polícia tem que mostrar rigor, idoneidade. Nós não temos receio de falar com um polícia, denunciar um facto e depois saber que este mesmo vai alertar o comparsa no campo do crime para perseguir o denunciante. Portanto, deixa aqui um apelo também, podemos entender assim, sobre a necessidade da polícia ou das entidades competentes, mas no caso específico, para estas que trabalham com este tipo legal de crime, que é bastante prejudicial à sociedade, a necessidade e a importância de transmitir segurança ao denunciante e ao cidadão que vai fazer a denúncia, até porque é de lei. Temos uma norma de proteção do delator, denunciante, portanto, vamos também continuar com esses apelos. Mas, doutor, regressando para a questão da base de dados, que é a questão premente aqui, esta base de dados seria apenas no nosso ordenamento jurídico, quando sabemos que há uma necessidade importantíssima da cooperação, não é, entre as entidades internacionais. Aliás, é uma componente essencial do combate à criminalidade econômica e transnacional, de que os crimes de corrupção e conexos são uma das faces mais visíveis. Portanto, doutor, como tem sido a cooperação neste quesito? Bom, é o que eu digo, o que tenho dito. A cooperação só é ativa quando nós temos suspeitas, infelizmente. Mas também tem alguma combinação lógica. Nós não vamos facilmente invadir a privacidade, do aspecto de proteção individual, principalmente ligado à esfera patrimonial ou financeira de qualquer cidadão. Mas, volto a dizer, a evolução econômica de qualquer cidadão, o desenvolvimento econômico de qualquer cidadão, extraordinariamente, é suspeito. As declarações de património são feitas localmente, ou seja, no nosso ordenamento jurídico. Mesmo que o indivíduo tenha um património, seja lá onde for, é obrigado a declarar. E ainda assim, se este indivíduo tem lá o património, de alguma forma, fez aquisição usando recursos, porventura, internos. O que isto quer dizer? Terá usado uma transferência bancária para o país onde adquiriu o património, ou em algum momento alguma declaração de imobilidade de valores monetários, oficialmente, porque é de lei, não vai se levar uma mala de dinheiro para Dubai sem que se comunique ou se formalize o formalismo junto ao Banco Central e outras entidades. Portanto, este movimento de valores monetários, esta transferência de valores monetários ao estrangeiro, também entram em operações suspeitas. Deve, obrigatoriamente, entrar no critério de verificação, obrigatoriamente. Aliás, a lei de branqueamento de capitais e prevenção ao terrorismo, financiamento ao terrorismo, já dita os limites.
Esses limites foram introduzidos por força destes dois tipos de crime. Portanto, o legislador achou conveniente alinhar a informação financeira de mobilidade de valores financeiros, neste caso em concreto, para controle dos crimes de branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo. O ICMOR a partir de 250 ou 750 mil meticais de transferência ou de recepção, deve provar. 250 mil meticais. Deve provar de onde vem, qual é o efeito, se emitiu uma fatura, se tem um contrato de compra e venda. Portanto, isto rigorosamente entra no campo de verificação financeira. Mas é fazível? Isto tem tido efeito? Os bancos exigem efetivamente este tipo de comprovativos? Se exige, não sei, mas é obrigatório que o banco faça, porque se não o fizer, neste caso em concreto os bancos comerciais, se entrar uma auditoria do Banco Central, ou por exemplo do GIFIN, este banco comercial que negligenciou ou ignorou esta obrigação, tem consequências. Dr. Paulo, peço desculpas por cortar o fio, peço para que não perca. Entretanto, vamos agora obedecer o nosso primeiro intervalo e voltamos dentro de instantes. Até já. Gestores empresariais de topo nos setores público e privado partilham experiências, desafios, sucessos e perspectivas para o futuro. O pulsar da economia e o ambiente de negócios em Moçambique são analisados aqui no MBC Business. Transportadores semi-coletivos de passageiros. Para 2025, os comerciantes informais. Aqui na Avenida Eduardo Mondlane a situação se encontra mais tensa. Nossa equipe de profissionais dedicados trabalha incansavelmente para levar até você conteúdos preciosos, relevantes e atuais. Somos mais que uma televisão. Somos uma ponte entre você e o mundo, conectando histórias, promovendo conhecimento e inspirando mudanças. Para nós, a informação é primordial. O nosso compromisso é informar. Atualizações essenciais para o seu dia a dia. MBC, conectando o mundo. Estamos de volta à segunda parte do programa Estado de Direito. Paulo Sousa é nosso convidado e neste segundo bloco analisaremos também as formas de mitigação dos crimes de rapto, branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo. O doutor explicava-nos, quando saímos o intervalo, sobre esta necessidade de interligação, de cooperação entre as entidades nacionais, internas, internacionais, porque vezes já em que, na verdade, falamos anteriormente sobre os paraísos fiscais, pois é lá onde os corruptos, não é, escondem os seus ativos que provém da corrupção. Portanto, doutor, peço para que termine o fio, porque pedimos para que cortasse por conta do intervalo. Bom, eu estava a dizer que a cooperação é importante. E esta cooperação local, primeiro, entre as entidades todas de fiscalização, de supervisão financeira e outros. Nós falamos anteriormente do GECOT, do GIFIN, do Gabinete Central de Combate à Corrupção, e ainda o Gabinete de Recuperação de Ativos. E ainda assim o Banco Central, o Banco de Moçambique. Esses todos gente têm um papel preponderante para a supervisão, o controle da evolução e da mobilidade financeira de qualquer cidadão. E em circunstância de suspeita
deve-se obrigatoriamente começar o processo de instrução, neste caso a investigação. E veja que nos últimos tempos, por força da Lei de Branqueamento de Capitais e Prevenção ao Financiamento ao Terrorismo, criaram-se entidades, vamos lá, suspeitas, de operações suspeitas, não sei o quê. Um capítulo bem tratado lá na lei, olhando também para a imposição do GIFIN, que isso quer dizer que quer os advogados, os despachantes, os agentes imobiliários, um grupo de entidades, quer coletivas e singulares, atuando como empresários ou como indivíduos que têm atividades nestas áreas que anteriormente disse, entraram no grupo de entidades obrigadas a supervisionarem também, inclusive, operações suspeitas e até criarem um indivíduo dentro das instituições que alerta operações suspeitas, com uma determinada senha, um determinado número de identificação e tudo mais. Isto é resultado, logicamente, da tentativa de controle da mobilidade financeira, da evolução patrimonial de qualquer cidadão. Mas, mais do que isso, como estive a dizer, há todo interesse que as instituições sejam sérias. Portanto, não só as instituições no campo do entendimento físico, mas os que integram essas instituições. Os que têm o poder de iniciarem um processo de investigação devem ser idôneas, porque se não são, entram num ritmo de corrupção, no ritmo de deixarem as coisas sucederem em contrapartida a algum benefício. Portanto, por isso que a luta não só contra o crime de corrupção, mas todos os outros que obrigam a mobilidade de valores financeiros e outros bens, quem integra essas entidades devem ser altamente idôneos, devem ser pessoas com um valor ético, moral bastante elevado, porque senão caem na tentação ou entram no ritmo do deixa andar da evolução dos crimes de corrupção e conexos. Certo, doutor. No âmbito da concretização da ação penal e da investigação, de acordo com os artigos 59 e 66 do Código de Processo Penal, estão consagrados em especial o regime sobre o direito à liberdade e segurança. No entanto, temos visto um gabinete de controle e combate à corrupção que funciona contrário aos ditames legais, onde este vez isto em conta, apreende para depois investigar. A que se deve esta forma de atuação, doutor? Bom, isto é um entendimento objetivo da norma. A lei que lida com o branqueamento de capitais, financiamento do terrorismo, até aspectos relacionados à obtenção de ganhos com suspeitas de crime de corrupção e conexos, impõe um conjunto de medidas preventivas. E uma delas é esta a dizer, cativar o património do cidadão suspeito, ainda na fase da instrução. O que isto quer dizer? Este desidrato, ou este pressuposto, é para garantir que o património não seja dilacerado, que o património não seja alterado, caso se prove que o cidadão suspeito passa a ser culpado, ou seja, condenado em fórum, algum fórum com poder jurisdicional. Estamos a falar de um tribunal. Portanto, este património não fica, vamos lá, não é de ninguém enquanto o processo não encerra. Há uma entidade que deve, de acordo com a lei, garantir que o património seja preservado. Estamos a falar de património imóvel ou móvel, portanto, com toda a segurança, com todo o pressuposto de que não há alteração. Portanto, as contas ficam cativas, se forem viaturas ficam parqueadas, os imóveis ficam trancados, na hipótese pode-se criar fiéis depositários, também é um pressuposto legal, mas isto é uma imposição da lei e com algum acompanhamento objetivo dentro do Gabinete de Recuperação de Ativos, o GECOT, como estávamos a dizer anteriormente, que tramitam esse expediente. O objetivo fulcral aqui é que este património não seja, vamos lá, no decurso do processo alterado, não seja retirado, não seja vendido, não seja perdido
em caso de determinação de que é um patrimônio proveniente de algum elemento ilícito, porque o Estado, se for provado que, por exemplo, o patrimônio resultante de crimes de prática de corrupção, ou então de crime de rapto, branqueamento de capitais, venda de estupefacientes ou tráfico de estupefacientes, alguma alteração ou retirada do dinheiro do Estado deve ser recuperado. Portanto, a recuperação é feita olhando para o patrimônio que se encontra nas contas ou que existem sobre o nome de quem é determinado acusado. Agora, discute-se dentro desta norma, se lembrar, quando a PGR publicou em BR nomes de suspeitos de crimes de prática de financiamento de terrorismo, incluindo os seus familiares, entrou uma discussão sobre o princípio da presunção de inocência. Mas está lá imposto na lei que todos os suspeitos de praticarem aqueles tipos específicos de crime, os nomes e as identidades são publicadas. Portanto, este é um outro aspecto que porventura pode ser discutido no campo de quem pensa de que o patrimônio não pode ser cativo. É mais ou menos isto que tem que se pensar. O objetivo ali é proteger o patrimônio. Caso o indivíduo outrora arguido ou suspeito se determine inocente, logicamente que o patrimônio em toto deve ser devolvido. Mas tocou muito bem o campo da presunção da inocência. Numa situação onde até os familiares, não é, são têm os seus nomes publicados e perceba-se que ou chega-se à conclusão de que não houve cometimento de nenhum crime. Cuide, Jorge, doutor, o bom nome desta pessoa que viu o seu nome manchado em praça pública. Doutor, cuide, Jorge. Bom, eu pessoalmente sou um indivíduo crítico ao pressuposto desta norma. Ou seja, logo que ela entrou em vigor, eu me lembro ou ter saído publicamente dito que havia violação flagrante do princípio da presunção de inocência, um princípio constitucionalmente consagrado. Portanto, todo cidadão é inocente até que haja uma condenação transitada em julgado. Portanto, se não o for, o princípio da presunção de inocência o acompanha até lá. O que isso quer dizer? Para mim, a exposição dos nomes não é um elemento dissuasor, é mais um elemento de exposição negativa e, igualmente, no meu pensamento, expor os indivíduos e a sua família a um campo de reação negativa, eventualmente de justiça pelas próprias mãos, porque ficam expostos, a sociedade olha para os indivíduos como os indivíduos criminosos, portanto, não merecem estar integrados na sociedade, e qualquer coisa pode ser feita a grupo destes indivíduos. O que isto quer dizer? Se publica-se que são indivíduos suspeitos de prática de crime de terrorismo, por exemplo, qualquer um indivíduo que é vítima objetiva do terrorismo, conhecendo a identidade, a residência, que também é um fator que é publicado, o domicílio profissional e habitacional, esta vítima pode fazer a justiça pelas próprias mãos, ainda no campo da instrução, da presunção. O que isto quer dizer? Eu penso que é uma consequência sem resultado eficaz no campo dissuasor, porque depois o pressuposto da recuperação do bom nome é um processo quase inexistente, dificilíssimo, mesmo que se publique uma nova lista ditando de que os indivíduos outrora suspeitos hoje são inocentes, mas a consequência está lá instalada. Aliás, veja que neste tipo de processo, são processos também que correm em forma de processo comum, levam semanas, meses, até anos para instrução, para encerramento do julgamento. Portanto, e durante este período todo, seja 1 ano, 2 anos, 3 anos, este indivíduo, a sua família, o seu domicílio profissional, habitacional, está exposto, portanto, para todo o cidadão. E aquele que teve acesso àquela publicação em que ele era exposto como suspeito de prática de
terrorismo, pode o mesmo cidadão não ter acesso do outro jornal que diz que ele é inocente. Portanto, eu penso que é uma norma que viola flagrante o princípio da presunção de inocência. E o bom nome, sim, que é algo constitucionalmente protegido, sim, não é? Doutor, voltando para o campo da prevenção, tudo isto, toda esta luta contra a corrupção deve naturalmente haver um campo de força e de atuação entre as instituições. O doutor falou há bocado sobre o Gabinete de Informação Financeira, os bancos, as empresas, as telecomunicações, as várias autoridades tributárias, a secção de contas do Tribunal Administrativo e mais. Estas, embora não se subordinem ao Ministério Público, têm o dever de colaborar e prestar informação para a realização da justiça, no fim de contas. Tem acontecido, tem havido esta colaboração? Eu penso que sim. Primeiro porque eu pessoalmente, no exercício da minha profissão como advogado, feliz ou infelizmente, já tive acesso a processos cuja instrução remete a resultados obtidos por várias instituições, estas que está a citar. Portanto, processos que iniciam uma suspeita de património alheio por um alerta de um banco, depois vão para o GECOT, ou seja, o Gabinete Central de Crimes Organizados Transnacionais, com algum acompanhamento do GIFIN. Portanto, isto mostra que há uma cooperação. Portanto, agora, se a instrução efetivamente termina com uma acusação eficaz e com uma acusação transitada em julgado, aliás, uma condenação, isto é um outro fator. O que isso quer dizer? Para mim, como cultor do direito criminal, não basta iniciarmos. Basta iniciarmos com alguma sustentabilidade, que a iniciação termine com algum resultado previsto na norma. E que não se pode iniciar só para se ter como informação de um relatório ou portanto, apresentar um relatório em seminários, em órgãos internacionais, de que iniciamos um processo de investigação, de corrupção, de branqueamento de capitais, mas depois o processo não se apresenta como terminou. O que isto quer dizer? Essas instituições, embora tenham estas garantias de suspeitar, mas é preciso dotá-las de conhecimentos processuais específicos, sob o risco de escandalizarmos não só o cidadão que é suspeito, mas também estas normas que são objetivas. Porque sabe-se que depois, quando um cidadão é suspeito de uma prática de um crime, por exemplo, branqueamento de capitais, expõe-se também. Os nomes correm nos jornais, correm listas nas redes sociais. Portanto, mas depois, como é que fica isto? Ninguém aparece a dizer que são inocentes ou foram inocentados. Há um desafio enorme sobre o conhecimento pleno das normas processuais nestas outras instituições. Eu olho para o GECOT, por exemplo, e o Gabinete Central de Recuperação de Ativos, o Gabinete de Combate à Corrupção, como entidades de tutela objetiva da PGR e automaticamente com algum conhecimento da tramitação processual. Mas então as outras, como é que fica? Estas que associam a sindicância da evolução patrimonial, evolução financeira. Então, tem que se dotar dessas entidades de algum conhecimento de instrução, de investigação, alicerçado à matéria processual. A previsão do 307 do Código de Processo Penal, 307 seguintes, que trata da instrução, é uma matéria taxativamente de investigação criminal. E investigação criminal é uma matéria tratada de forma limitada ao CERNIC, portanto, como uma entidade que deve investigar crimes, orientada pelo Ministério Público, ou seja, um procurador deve, no mínimo, conhecer tramitação processual alicerçada em investigação criminal. Mas já os agentes do CERNIC é obrigatório que conheçam as técnicas, as táticas e o aspecto metódico da investigação criminal. Mas depois entramos nesses outros campos paralelos,
essas outras entidades paralelas, sob o risco de não dotá-los com esses instrumentos ou com, mesmo que não seja taxativamente, uma capacitação, uma formação em investigação criminal, mas matéria ligada objetivamente à área que estão a lidar, para evitar escândalos processuais, para evitar processos que iniciam e depois terminam sem instrumentos de instrução, sem instrumentos indiciadores ou acusatórios, que depois, mesmo que o indivíduo seja culpado, mas porque a instrução foi deficitária, acaba-se arquivando, acaba-se absolvendo da instância ou decretando-se que o indivíduo é inocente. Portanto, o segredo disto tudo é a instrução. E a instrução, aquela que está prevista no 307 Código de Processo Penal seguinte, aquilo é uma autêntica investigação criminal. E como sabe, e tenho dito isto constantemente, nos últimos 50 anos ignoramos suficientemente a matéria criminal. Ligamos-nos de forma muito detalhada e eventualmente aprimorada a matéria civil, comercial, laboral, mas a matéria penal detalhada, a matéria que auxilia o direito penal, estamos a falar das ciências auxiliares, foram durante esses anos ignorados e hoje estamos a ter consequências deste aspecto. Instrução processual mal feita e indivíduos que sabemos que são culpados são inocentados por insuficiência de provas ou de instrução deficitária, por causa de ausência de conhecimento de técnicas nos indivíduos que devem dirigir e que devem estar dentro da instrução processual. Portanto, podemos assumir que é tempo de andar atrás do prejuízo. Sim. Aliás, é preciso dizer que com alguma lentidão temos ido. Estamos a evoluir no campo criminal, mas ainda falta muito. A Ordem dos Advogados, doutor, não que tenha mandato para falar, mas é advogado, também sou, e sabemos que tem através das suas comissões de trabalho, que zelam pelo cumprimento afinal somos um Estado de Direito Democrático, pelo cumprimento da lei nas várias instituições, principalmente as instituições penitenciárias e demais, tem tido uma luta acérrima de dotar estas instituições e entidades de conhecimento processual, não é? Tem surtido efeito? Bom, a Ordem dos Advogados, pronto, é uma entidade coletiva com fins públicos, com alguma natureza limitada à tipicidade privada, neste caso em concreto, a atuação do advogado, mas o objeto é sempre público, a garantia de um Estado de Direito Democrático, a garantia de acesso aos tribunais, a existência de defensor, nomeados de forma oficiosa ou não. Portanto, isto tudo são fins públicos. E isto eu sei que a Ordem tem feito com algum rigor. Aliás, eu acho que é a vossa instituição que determinou a Ordem como a figura do ano. Eu estive a ver. Se o fizeram é porque, logicamente, alicerçar dos seus objetivos, o impacto desses objetivos na sociedade tem sido notórios. Portanto, agora, não basta haver interesse da Ordem. As outras entidades devem estar dispostas a colaborar. Eu me lembro que até hoje, infelizmente, acontece, os advogados são vistos por algumas entidades públicas como indivíduos que vêm para impedir o desiderato da justiça. É um mal que lentamente vem se quebrando, principalmente nas esquadras da polícia, onde se há a presença do advogado, o oficial do dia, o chefe das operações, o comandante, quem está na permanência, recusa-se ou recusava-se porque pensa que na polícia ou na esquadra de polícia não deve existir advogado, o advogado não atua, não exerce a sua profissão na esquadra. Portanto, estes aspectos justificam-se a este contrário do objetivo da Ordem, por exemplo, dos advogados, neste caso em concreto, que são membros integrantes da Ordem. E isto entra neste campo que eu estou a dizer, não basta haver interesse, mas também as outras entidades
devem colaborar. Hoje o advogado tem um conjunto de limites diferente do magistrado, um conjunto de impedimentos diferente do magistrado. O advogado, se quer conversar com o seu constituinte que está detido, atenção, que esteja detido, mesmo que esteja condenado, é obrigado a passar por uma revista, deixar os telemóveis, a sua carteira na porta de entrada. Portanto, praticamente entra sem nenhuma esferográfica para conversar com o seu constituinte. Mas se for um magistrado, está livre de ir. Portanto, este aspecto de ausência de colaboração cria um entrave, um afastamento entre os advogados e os demais órgãos de administração da justiça. Mas, felizmente, é uma luta que lentamente, igualmente, tem surtido algum efeito. De igual forma que vocês fizeram, eu digo que a Ordem dos Advogados tem feito um excelente papel. Embora alguns membros integrantes o façam de forma, vamos lá, desmembrada, entre aspas, mas no cômputo geral a Ordem tem exercido o seu papel como uma entidade de garantia, de supervisão, de impulso para um Estado de Direito democrático evoluído. De facto, não se pode queixar da atuação da Ordem dos Advogados, até porque, principalmente no combate às injustiças contra os mais desfavorecidos, temos visto a luta acérrima que tem sido desencadeada pela Ordem dos Advogados e os seus órgãos na soltura e restrição à liberdade de todo manifestante que foi injustamente detido na tentativa de lutar contra aquilo que são os seus direitos. Voltando também para essa questão da necessidade de cooperação entre os órgãos, doutor, mesmo em jeito de uma deixa, é facto, porque há casos em que até alguns magistrados do Ministério Público sentem-se ameaçados com a presença do advogado no momento da triagem, quando sabem que este é um processo legal que deve ser cumprido. Ninguém pode ser ouvido por nenhuma entidade policial ou não, sem a presença do seu advogado. Mas pronto, é um calcanhar de Aquiles que nós como advogados temos que lutar contra. Doutor, uma última questão, já estamos na parte final do nosso programa. Eu gostaria que o doutor explicasse o funcionamento disto. O artigo 315, que versa sobre os atos que podem ser delegados pelo Ministério Público aos serviços de investigação criminal, e passo a citar o número 1, o Ministério Público pode delegar nos serviços de investigação criminal o encargo de procederem a quaisquer diligências e investigações relativas à instrução. Entretanto, pode-se interpretar, é uma interpretação feita por mim, este artigo nos seguintes modos: o Ministério Público pode delegar a investigação de todo o processo, sem qualquer imposição ou identificação de atos a levar a cabo pelos órgãos de polícia, cabendo a estes determinar. Não seria isto uma violação das liberdades contra o estabelecido pela Constituição da República, numa situação onde o Ministério Público delega aos órgãos de polícia a investigar sem limitações? Bom, a norma é generalizada. Esta que está a ler, 315, entra no campo do pressuposto da instrução. 307, o capítulo geral. O que isto quer dizer? O Ministério Público sempre foi a entidade que orienta a instrução, neste caso a investigação. É uma espécie é dirigente, que dirige a instrução. Logicamente que... Coadjuvado pelo... Sim. Logicamente que para os efeitos relacionados à prática investigativa específica no terreno, deverá ter uma entidade que o coadjuve. Neste caso em concreto é o CERNIC, entidade ou Serviço de Investigação Criminal, que é uma entidade dotada de elementos de investigação criminal, pelo que eu disse, não de forma superficial. Aliás, não deva ser superficial, mas conhecimentos técnicos. Sim, altamente detalhados. Portanto, um magistrado
do Ministério Público tem uma informação processual, da tramitação processual, com algum rigor, mas a técnica da criminalística, a tática, a metódica, as formas de ter respostas às 5 famosas questões na investigação, quem, o que, como, onde e porquê, quem vai obter é o Cernic. Portanto, esses têm a metodologia específica. O Ministério Público diz o que pretende, o Cernic, com os meios específicos, traz respostas. Portanto, esses dois trabalham em colaboração. Aliás, é preciso frisar que não é subordinação, é colaboração mesmo. Mas o Cernic não vai entrar ou não vai exercer atividades específicas do Ministério Público, nem do Ministério Público ou do Cernic. Portanto, há competências exclusivas de cada um. Portanto, o Ministério Público orienta, o Cernic cumpre, no âmbito da colaboração, mais uma vez frisa-se, e com o que se trazer pelo Cernic, o Ministério Público analisa no campo processual. Se formos a tratar, estamos a falar de matéria processual penal, se avança-se ou se requer mais alguma diligência. Portanto, é esta a colaboração. E a norma, apesar de ser geral, tende a ter uma limitação no decurso desses artigos e com as normas ou com os estatutos específicos de cada entidade. Tem lá as suas limitações. Doutor, são temas, até porque havia preparado um leque de questões que nem a metade conseguimos abordar, que são temas diversos e a explicação do doutor Mas sem querer lhe cortar, é preciso frisar um ponto que não disse. Uma excelente diligência do Cernic, orientada pelo Ministério Público, tem que ver com conhecimentos do magistrado. Se o magistrado não tiver conhecimentos na matéria criminal, o que vai orientar para ser feito, ou o pedido que vai ser feito ao Cernic, não vai ter resultados. Portanto, há necessidade do magistrado que estiver a dirigir a instrução ter conhecimentos da matéria criminal. Exato. Como podemos ver, tivemos como convidado o doutor Paulo de Sousa, é advogado, mas para além disso, PhD e professor universitário e criminalista, acima de tudo, podemos todos perceber pela eloquência com que ele trazia as respostas para as nossas questões. Esperamos que possamos ter esgotado aquilo que é a curiosidade. Acreditamos que esta questão do combate à corrupção e deste mal seja realmente vencido. Prometemos voltar próxima semana, à mesma hora. Nosso muito obrigado.